Meu nome é Luciana Alves Ribeiro, tenho 44 anos, sou pedagoga, educadora ambiental e estudante do curso de jornalismo da Faculdade Anhanguera de Brasília. Gabriel, muito obrigado pela rica oportunidade de poder falar um pouquinho desse tema que eu considero muito complexo, né? Mas que se a gente unir forças, a gente vai, né, conseguir tornar o tema mais acessível, né, para as crianças, jovens e famílias brasileiras, porque eu tenho certeza que foi essa a proposta, né, desse trabalho. Enfim, sustentabilidade, quando eu falo de sustentabilidade, eu estou falando do zelo que eu preciso ter com o meio ambiente, que é a minha casa. Porque eu como, bebo e visto por meio dessa casa, que é maravilhosa, é a nossa fonte de vida, tá? Mas quando eu vou para o sentido prático, né, pedagógico e político, eu preciso, né, ter essa oportunidade de zelar do meio ambiente com o intermédio ou a ajuda do poder público, tá? Então é um tema que ele precisa ser dialogado junto com o poder público, junto com os especialistas que estão lá nas universidades, tá? Enfim, então as empresas, os cidadãos, tá? Essa roda essa roda social de atores sociais só poderão ter oportunidade mais oportunidades de aprenderem sobre esse tema se unirmos forças para a gente dialogar sobre esse assunto. Tá? Então, quando eu falo de sustentabilidade, eu estou falando de chances de vida. Então, se eu falo de desmatamento, eu tenho que saber um pouquinho como é que eu posso fazer para que uma área verde ela venha a ser reflorestada. Quando eu falo de poluição, né, de resíduos sólidos ou de lixo, eu tenho que saber um pouquinho do que ou a forma como é que eu posso tratar os resíduos sólidos das cidades brasileiras. Enfim, então eu preciso saber do problema, identificar o problema, reconhecer o problema, né? E reconhecer quais são as soluções que podem ajudar o planeta Terra. Então, sustentabilidade é um tema que ele precisa ser articulado de várias formas, em várias dimensões, no sentido social, econômico, político, cultural, tá? Porque é essa a proposta do tema. É fazer com que o cidadão brasileiro, né, venha aprender um pouco mais sobre a importância de si próprio, do outro e do meio ambiente, tá? Então, quando a gente fala de cidadania ambiental, eu estou falando de caminhos, eu estou falando de conquistas, tá? Então, se eu vou para um fórum, para uma reunião, eu estou falando da importância da cidadania, da minha cidade. Então, se eu falo da temática água, eu estou falando de vida. Água é vida, água é floresta, água é verde, tá? Então, é uma questão que precisa ser cada vez mais polemizada, tá? O racionamento, né, dos recursos hídricos é uma questão que está sendo agora mais debatida e mais reconhecida pelos gestores públicos, ainda que de forma bastante doída. Enfim, e falar sobre essa temática, né, é você poder falar um pouquinho da importância dos projetos pedagógicos, educativos. Então, as crianças, elas podem cada vez mais escrever sobre a importância dessa água por meio de cartazes, charges né, nas escolas, né, colocar nos murais, enfim, é você poder escrever um jornal com a sua criança, é você poder escrever um jornal com o seu jovem. Enfim, as empresas, as escolas, as igrejas, elas precisam abrir espaço para que essa temática ela entre de forma teórica e também prática. Tá? E por que não a gente falar um pouquinho da importância, né, daquele programa que é Cidades e Soluções, divulgado pela Globo News? Um programa bastante importante porque ele tem trazido para nós gestores públicos que têm inserido essa temática nas cidades, né? Nos programas, nos projetos. E se você falar um pouquinho dessa perspectiva, você está o quê? Dando ouvidos aos problemas que estão acontecendo nas cidades. Então, mais do que nunca, né, o especialista, os gestores públicos precisam ter essa humildade de ouvir um pouco quais são os problemas que estão provocando, né, a falta, né, da sustentabilidade. A sustentabilidade é um tema bastante desafiador, mas é um tema que ele não pode mais deixar de fazer parte das nossas vidas. Aliás, ele sempre, né, foi importante para nós, mas, como eu disse, né, ainda que de forma doída, ele está sendo cada vez mais reconhecido agora.
em pleno século XXI, é importantíssimo que o jovem ele venha reconhecer, né, a sua referência política, cultural, histórica e dizer eu posso ajudar o meio ambiente, né? Então, se você economiza água na sua casa, se você economiza água na escola, se você economiza água na empresa, você está dizendo que você pode compartilhar um pouquinho dessa solução, tá? Eu acho assim muito digno da parte de qualquer jovem, da parte de qualquer ser humano que está compartilhando ali um pouquinho de você, né, para o outro. Então, quando você faz isso, você está dando chance da natureza se recompor, tá? Então, a gente falar sobre sustentabilidade é falar também sobre a importância da cidadania ambiental, que precisa estar no rol dos nossos trabalhos pedagógicos. Ela precisa estar no rol das nossas perspectivas futuras. Enfim, então, se eu digo assim, o cidadão ele precisa ser participativo, esse cidadão ele precisa saber quais são as reuniões, quais são os fóruns que estão acontecendo nas suas cidades. E aí você vai poder o quê? Se aproximar dos problemas, das soluções e dizer para os gestores públicos, segurar na mão do seu gestor público e dizer, gestor público, na minha cidade não tem saneamento básico, o que que a gente faz? Socorro, enfim, você escreve uma carta, enfim, você faz um cartaz, enfim, você liga para a mídia, né, e diz assim, enfim, é você fazer com que esse problema ele seja reconhecido e ali levado para todos e de alguma forma as coisas aconteçam e o meio ambiente venha a ser reconhecido de fato. A legislação ambiental ela nos dá esse amparo, né? E eu acredito que com todo esse apoio a gente tem moral para falar sobre o assunto e tem moral para buscar soluções, tá? Tem muitas pessoas que estão achando que os ambientalistas são pessoas utópicas e na verdade não é. Então a gente vê a questão da água. A questão da água é uma questão crucial para a gente poder entender, né, a importância da temática sustentabilidade. Então, eu vou articulando uma coisa com a outra e vou vendo o quanto a minha referência ética e política na sociedade, ela é importante e indispensável para que o meio ambiente venha a se tornar feliz. Então, quando eu falo de água, eu falo de vida, eu falo de verde, eu falo de floresta. E eu posso falar que o cidadão comprometido com a preservação, né, do planeta Terra, que é a nossa fonte de vida, foi como eu tinha falado, ela pode acontecer. E quando a escola ela abre campo para que os projetos educativos venham acontecer, você com certeza está dando e oportunizando a chance de uma criança, de um jovem, aprender. Falando sobre a importância de você desenvolver um projeto educativo, eu quero falar um pouquinho do projeto que eu estou desenvolvendo aqui em Brasília, com um canal que é online, que é a produção de um canal online que se chama Jornal Ana Folha. Tá? O link é anafolha1.wixsite.com/ecopedagogia. Tá? Esse canal verde ele serve para discutir, alertar, educar especialistas, educadores e gestores públicos, né? Para que deem mais atenção às causas ambientais. É essa a proposta do canal. Tá? Enfim, então é um canal que eu tenho utilizado, um espaço para ouvir, né, pessoas, enfim, cidadãos, para falarem sobre os problemas e as soluções educativas, tá? Eu quero agradecer, né, esse momento, essa oportunidade e dizer que se você se unir com as universidades, com as escolas, com o poder público, com a mídia, tá? Você só tem a lucrar mais conhecimento, tá? Conhecimento teórico, conhecimento prático. E se você quer qualquer projeto educativo que você for implementar na sua escola ou numa empresa, você precisa ter acesso às novas tecnologias, tá? Então é conversando, é dialogando, é debatendo. Então é você ser realmente um cidadão participativo para poder ter acesso a essas informações, tá? Não tenha preconceito, né, de qualquer projeto que esteja sendo implementado, mesmo com seus erros, mesmo com seus acertos, porque o tema, de fato, ele nos desafia em várias dimensões, tá? Então, unir forças, tá? Nós temos que unir o quê? Caminhos,
tá? Então, existem várias direções, existem várias orientações, tá? E o importante é você respeitar a cultura do outro, a história do outro, tá? Eu fico muito feliz com essa rica oportunidade e se precisarem de mim, entre em contato, tá? Abraço grande, Gabriel, e muito obrigada a todos os queridos ouvintes.